Este programa é livre para todos os públicos. É muito bom nós estarmos juntos na presença do Senhor e unidos em torno da palavra, para escutar a voz do nosso Deus. É o programa Bíblia no meu dia a dia e é uma alegria ter a sua companhia, vivermos juntos essa experiência com a palavra. Estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses e vamos adentrar esse mistério de revelação para a nossa vida. Por isso, supliquemos o dom do Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico e nós compreendamos a vontade do Senhor para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pode pegar, por favor, a sua Bíblia. Nós estamos estudando a carta aos Colossenses. Vamos para o capítulo 2 hoje. Seu caderno também é importante para você anotar, fazer apontamentos. Então, o texto que nós vamos estudar hoje é Colossenses, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Colossenses, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Vamos ler o texto? Quero, pois, que saibais quanta luta tenho enfrentado por vós e pelos irmãos de Laodiceia, e por tantos outros que não me conhecem pessoalmente. E isto para que todos sejam encorajados, unidos no amor, para alcançar a riqueza do pleno entendimento e o conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo-vos isto para que ninguém vos iluda com discursos enganadores. Embora corporalmente eu esteja longe, em espírito estou entre vós e vejo com alegria a ordem que reina entre vós e a firmeza da fé que tendes em Cristo. Assim como acolhestes o Cristo Jesus, o Senhor, assim continuais caminhando com Ele. Continuai enraizados nele, edificados sobre Ele, firmes na fé, tal como vos foi ensinada, transbordando em ação de graças. Nós, quando entramos nesse capítulo 2, especialmente nesses 7 primeiros versículos, precisamos entender que Paulo está preparando o caminho para fazer uma exortação. Não sei se você se lembra que no primeiro momento que nós adentramos a carta aos Colossenses, eu disse que essa comunidade estava sendo assolada por pessoas que queriam desviar os cristãos do caminho de Cristo. Os exegetas não sabem se são pregadores pagãos ou se são judeus helenistas que estão semeando uma ideia gnóstica na comunidade de Colosso. Mas precisamos entender que a carta também é para a comunidade dos laodicenses, para a cidade de Laodiceia, porque Paulo também cita aqui essa comunidade, que também recebeu o Evangelho. Depois nós vamos ver João lá no Apocalipse se dirigir à comunidade de Laodiceia. Então, Paulo está preparando aqui o caminho para fazer uma exortação para a vida cristã. E o que ele mostra? Em primeiro lugar, que ele sofre padecimentos, ele passa por tribulações por causa do Evangelho e para que esse Evangelho possa ser mantido vivo e aceso na vida dos colossenses, dos laodicenses, para que eles sejam cada vez mais encorajados, né? Aqui ele vai dizer no versículo 2, unidos no amor, para alcançar a riqueza do pleno entendimento e do conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, e nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não é possível que eles abandonem a sabedoria e o conhecimento de Cristo. Aí vai dizer, digo-vos isso para que ninguém, já começa, vos iluda com discursos enganadores. Cristão do século 21, você que está me ouvindo agora, não deixe-se iludir com discursos enganadores. Embora ele vai dizer, corporalmente eu esteja longe, em espírito eu estou entre vós e vejo com alegria a ordem que reina entre vós e a firmeza da fé que tendes em Cristo.
Então, ele está vendo que os laodicenses e os colossenses estão vivendo bem a fé, mas eles precisam estar atentos, porque os argumentos muitas vezes são lógicos, com a sabedoria humana, e pode desviá-los de Cristo. Assim como acolhestes Cristo Jesus, o Senhor, assim continuai no caminho com Ele. Continuai caminhando com Cristo. Não abandone o caminho de Cristo. Continuai enraizados nele, edificados sobre ele, firmes na fé, tal qual vos foi ensinada, transbordando em ação de graças. Que ninguém vos faça prisioneiros de teorias. É importante que eu e você entendamos isso. É importante que nós compreendamos que nós corremos riscos, apesar de estarmos vivendo na fé, mas os embusteiros, os enganadores, e aí o próprio Cristo vai dizer no sermão escatológico que muitos viriam com esse espírito de enganação para desviar os filhos e as filhas de Deus do caminho. Esteja atento. E qual é o segredo da nossa perseverança, da nossa permanência? É vivermos a fé que nós recebemos, aquilo que chegou até nós, a fé que nós acolhemos com alegria, viver esta fé, mas enraizados em Cristo, edificados nele, firmes na fé que nos foi ensinada. Nós não podemos abandonar a fé de 2000 anos da igreja para seguir embusteiros. Gente, até dentro da igreja nós temos visto esse espírito de enganação, ensinos contrários à moral da igreja, ensinos contrários à doutrina que foi defendida pelo sangue dos mártires. A gente vê Santo Atanásio contra os arianos. Lá a gente vai ver um pequeno grupo, junto com Santo Atanásio, resistiu. Os estudiosos dizem que a igreja dormiu cristã e acordou, tomada pela heresia ariana, pelo arianismo. E a igreja não se tornou ariana totalmente, porque Atanásio, firme na fé, eu imagino assim, olha só, ele acolheu Cristo Jesus, o Senhor, continuou caminhando com ele, continuou enraizado nele, edificado sobre ele, firme na fé que foi ensinado. Se você ficar buscando novidades, tudo bem, os teólogos avançam aí nos pensamentos e tal, mas fique com a fé da igreja edificada na sagrada tradição, na sagrada escritura e no sagrado magistério de 2000 anos. Não se deixe seduzir pelas lábias daqueles que querem desviar você. Continua e continuará até o fim a igreja defendendo os valores do evangelho e do reino. Uma pregação que diz de uma acolhida sem conversão, ela é falsa. Ela não é pregação verdadeira. Nós temos que acolher sim os pecadores. Nós temos que acolher sim aqueles que talvez vivam situações totalmente controversas e que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Acolher para levá-los a Cristo e uma mudança radical de vida e de mentalidade. Não é acolher e dizer assim, continua do mesmo jeito, é assim mesmo e tal, você vai experimentar misericórdia, vai ser salvo. Isso é mentira. Se não houver conversão, se não houver mudança de mentalidade, não há salvação. Então não precisa da igreja, não precisa de Jesus ter morrido na cruz, se for para ser dessa maneira que muitas vezes alguns estão ensinando e pregando. A palavra de Deus exige de nós conversão, continuar enraizados nele, edificados sobre ele, firmes na fé, tal qual vos foi ensinada, transbordando em ação de graça. A mensagem de Deus eu vou acolher como mensagem de Deus para mim, aí você seja livre para acolher para você também. Os versículos 6 e 7. Assim como acolhestes o Cristo Jesus, o Senhor, assim continuai caminhando com ele. Versículo 7. Continuai, é imperativo, hein? Enraizados nele, edificados sobre ele, firmes na fé, tal qual vos foi ensinada, transbordando em ação de graças. Para mim, é a mensagem que eu estou acolhendo hoje, porque é uma exortação que Paulo faz a mim e a você. Caminhar com Cristo.
Eu até me lembro agora de Chesterton. As gerações foram salvas por um pequeno resto que se posicionou e não aceitou ser atual. Em toda a história nós vemos isso. Sejamos esse pequeno resto que permanece fiel, enraizado em Cristo, caminhando com Ele, edificado sobre Ele, firmes na fé que nós recebemos, transbordando de ação de graças. Mesmo que você tenha que perder a sua reputação, ou até mesmo derramar o sangue por essa fé, não abra mão da fé em hipótese alguma. Vamos rezar? Obrigado, Senhor, pela fé edificada em Ti. Essa fé enraizada no Senhor, essa fé que a igreja defende, vive, transmite, anuncia há 2000 anos. Senhor, conceda a mim e aos meus irmãos a graça de permanecermos firmes na fé, permanecermos edificados no Senhor, enraizados em Ti, caminhando com o Senhor até o nosso último suspiro. Não nos deixe desviado no caminho, não nos deixe, Senhor, abandonar o Senhor. Dá-nos o Seu Espírito para que mais e mais nós permaneçamos firmes na presença do Senhor, edificados no Senhor, enraizados em Ti, vivendo a fé, segundo a tradição, a Escritura e o magistério da igreja. Senhor, nós temos tudo para permanecermos até o último dia edificados em Ti. Não nos deixa desviar, por favor. Amém. O Senhor não quer que nós nos desviemos. E Ele tem graça suficiente para que a gente continue seguindo até o fim. Jesus, no sermão escatológico, no capítulo 24, versículo 12 e 13 de Mateus, vai dizer assim: chegará um tempo em que a maldade se espalhará tanto que o amor esfriará no coração de muitos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu estou agora falando para aqueles que estão recebendo uma palavra que edifica, que provoca, que indica caminho seguro para uma perseverança final. Depende agora de mim, depende agora de você, de esforçarmos e lutarmos para viver aquilo que Deus tem para nós. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.